Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Quem fala é Anderson, professor de Física. Gente, estou aqui para responder a última atividade que ficou sem resposta, né? É a atividade ainda do segundo bimestre, porém, como eu não fiz a resolução dela, vou fazer para que a gente possa iniciar o assunto do terceiro bimestre, ok? Beleza? Então, a atividade número 7, né? Então, esse vídeo que eu vou gravar aqui vai ficar disponível no YouTube para que vocês possam assistir quantas vezes quiserem, tá bom? O link desse vídeo no YouTube estará disponível para vocês, tanto no WhatsApp, no grupo da turma, certo? Quanto no SIGEDUC, para que vocês possam ter acesso quantas vezes precisarem, ok? Beleza? Então vamos lá, gente. Então o assunto que a gente tratou na última atividade foi sobre dilatação aparente dos líquidos, né? Que você sabe que todo corpo, toda substância que sofre uma alteração de temperatura, ela muda o seu volume, né? Muda suas características. Então, nesse caso aqui, nós estamos tratando dos líquidos. Então, o líquido, quando ele sofre um aumento de temperatura, ele se dilata, né? Seu volume se torna maior do que aquele volume inicial, com exceção da água, né? Entre 0 e 4 graus Celsius, a água, quando ela esquenta de 0 para 4, ao invés de ela aumentar o seu volume, na verdade, ela diminui o seu volume, não é verdade? Então, ela diminui seu volume. Mas só nesse intervalo. Da mesma forma acontece. Quando ela está sendo resfriada de 4 para 0, ao invés de ela diminuir, ela aumenta seu volume, né? Então, se ela aumenta seu volume, ela diminuindo de 4 para 0, ela se torna menos densa, né? Menos densa. Aí, quando ela chega de 0 até diminuir mais ainda, ela vai se tornando mais densa, porque ela vai se comprimindo mais ainda. Mas como ela aumentou muito de 4 para 0, ela vai se tornar sempre menos densa, o gelo menos denso do que a água. É por isso que o gelo flutua, é por isso que a gente consegue ver os icebergs flutuando na água, que é feito da mesma substância, que é a água, né? Então o gelo deveria ser mais denso, deveria estar embaixo, só que ele recebe nesse intervalo de temperatura aí uma modificação, uma dilatação anômala da água, né? Por isso que ele flutua, ok? Beleza? Então, se o gelo, ele em 0, ele vai até 4, ele, ao invés de ele se expandir, ele se comprime, então a sua densidade aumenta, né? Se ele está se comprimindo, a sua densidade aumenta, e o inverso também é verdadeiro. Quando ele está se comprimindo, quando ele deveria se comprimir de 4 para 0, ele deveria diminuir, aumenta, né? Então sua densidade se torna menor. Beleza? Então vamos ver aqui o que é dilatação aparente. Então, nós temos aqui um recipiente, numa situação 1, né? Aqui, ó, na situação 1, nós temos um recipiente e aqui nós temos outro recipiente. Na verdade, é o mesmo recipiente, depois que sofre um aquecimento. Certo, gente? É lógico que quando você esquenta algo, tanto o líquido que está dentro quanto o recipiente, eles vão aumentar de tamanho. Então você percebe que na situação 2, tanto o recipiente quanto a água aumentaram de volume, né? Só que o líquido, ele sempre se dilata mais do que o sólido, porque as suas moléculas já estão bastante dispersas, então o líquido ele sempre se dilata mais do que o sólido. Então, o volume que se dilata do recipiente é menor do que o do líquido. Então, sempre vai, se tiver completamente cheio, como está na situação 1, ele vai se derramar parte, certo? Então, essa parte que se derrama se chama a dilatação aparente. Aquilo que você vê é o que derramou, é o que dá a impressão que ocorreu. Mas, na verdade, essa dilatação do líquido aqui é só o que você vê, mas ele se dilatou bem mais. Porque como o recipiente ele aumenta, ele vai caber mais água. E só aquela parte que derramou é o que você percebe que se dilatou. Mas, na verdade, dentro desse recipiente que se dilatou, tem mais água dilatada. Então, a dilatação real que ocorre sempre vai ser a dilatação que o recipiente sofreu, mais a dilatação realmente que caiu, né? Que derramou. Então, você pode dizer, ó, se eu quiser saber a dilatação volumétrica real, vai ser a dilatação do recipiente mais a dilatação volumétrica do líquido, certo? Sempre assim. Professor, e como é que eu calculo a dilatação aparente, então? A dilatação aparente
né? Que é a dilatação do líquido. Na verdade, aqui eu botei, ó, do líquido, mas é aparente, né? Ó, aparente. Aparente, que é a que derrama, né? Beleza. Aí a dilatação, ó, volumétrica aparente é aquela que você vê que derrama. Olha se não é. É igual à dilatação volumétrica do recipiente. É ou não é? Menos a dilatação volumétrica do líquido. Na verdade, não é assim. É o contrário. Ó. O líquido ele não se dilata mais. Então, digamos que... Ó, só um exemplo de botar na fórmula. Digamos que eu tenho aqui 1.000 litros. De 1.000 litros. Tanto de um recipiente quanto de um líquido. Vamos fazer aqui. Ó. Aqui eu tenho 1.000 litros. 1.000 litros. 1.000 litros. Tanto o recipiente quanto o líquido. Porque... Se o recipiente está completamente cheio, é porque o recipiente ele cabe em 1.000 litros e o líquido que está dentro também é 1.000 litros, beleza? Digamos que eu dei uma esquentada aí. Esse recipiente que era de 1.000 litros, ele passou para 1.500 litros. É só um exemplo, tá, gente? Ele passou para 1.500 litros. A água, ela se dilatou mais de que 1.500 litros. Por que ela se dilatou mais de 1.500 litros? Porque ela derramou. Porque se ela não derramasse... Ficaria só os 500 litros de diferença, né? Digamos que a água, ela vá para 1.600 litros. Se ela vai para 1.600 litros, derramou aqui 100 litros, percebe? Então, esse 100 que derramou seria a dilatação aparente. Então, para você calcular esses 100 litros que você derramou, você vai pegar a dilatação, ó, o volume final do líquido, né? A dilatação do líquido, que era 1.000 e passou para 1.600, se dilatou quanto? Se dilatou 600. E diminuir da dilatação do recipiente. Se o recipiente era 1.000 e passou para 1.500, é porque ele se dilatou 500. Percebe que 600 menos 500 dá 100? Então é isso aí, ó. Então você vai pegar, ó. Você vai pegar a dilatação volumétrica do líquido, certo? Ó, do líquido, né? E vai diminuir a dilatação volumétrica do recipiente. Ok, gente? Show de bola? Então, sempre assim. Então, aqui a gente estudou na atividade anterior só a dilatação do líquido em si. Agora a gente está misturando duas coisas. A gente bota dentro e se dilata os dois de uma vez. O líquido se dilata mais que o recipiente. Como é que isso funciona? Sempre assim. O líquido se dilata mais do que o recipiente, né? Se ele estiver completamente cheio, ele vai transbordar. Se ele não estiver completamente cheio, ele vai aumentar seu volume dentro mais do que o recipiente fora. E sendo o caso, não vai transbordar, mas vai ficar com as diferenças menor, entendeu? Então a dilatação aparente é isso, é aquilo que derrama ou aumenta, que você percebe que aumentou só uma quantidade em relação ao todo, mas na verdade aumentou mais, é porque o recipiente ele se dilata junto. Entendeu? Então a atividade aqui está explorando isso, essa dilatação aparente, essa diferença de dilatação. Então vamos ver como eu cobrei essa atividade. Vamos lá. A primeira questão, se eu não me engano, é uma questão bastante teórica, né? Ele pergunta aqui a diferença, a soma, aparente, o que é real, beleza? A gente vai ler o texto e vai ver nessas linhas aí qual é dessas palavras que estão aqui nessas alternativas que se encaixam. Ó. Tem aparente, tem real, tem soma, tem aparente, beleza? Vamos ver, ó. Vamos ler. Ó, quando um recipiente totalmente preenchido com um líquido, ó, é o mesmo exemplo que eu dei, ó. O recipiente está totalmente cheio com um líquido. Ou seja, o volume inicial deles são iguais, a capacidade deles são iguais. Beleza? Quem é que vai se dilatar mais? É o líquido. O líquido se dilata mais. Ó, quando um recipiente totalmente preenchido com líquido é aquecido, a parte que transborda representa sua dilatação. O que, gente? Representa sua dilatação real ou representa sua dilatação que você vê? A aparente. Por quê? Porque a dilatação real é o que a água realmente aumenta. Naquele exemplo que eu dei, a água era 1.000 ml, passou para 1.600. A dilatação real é 600. É a diferença. Só que só caiu 100. Então, essa que caiu foi o que transbordou. É a aparente. Então, aqui, ó, é a aparente. É a que transborda. Certo, gente? Ó. Aparente. Certo? Deixa eu colocar em vermelho para destacar. Né, ó. É a dilatação aparente. Certo?
aparente. A dilatação... Aí tem um espaço aqui que eu não sei o que é. Vamos ler o final para ver o que é. A dilatação tal do líquido é dada pela do frasco e da dilatação... Ó, pelo que eu tô vendo aqui, ó, ele tá perguntando se é soma ou diferença, né, ó. Aqui ele tá perguntando se é soma ou diferença, até porque aqui nas questões tem soma e tem diferença. Nós vimos lá que a dilatação aparente é dada pela dilatação do recipiente mais a dilatação do líquido. Olha lá no exemplo que eu dei, ó. O recipiente era 1000 e foi para 1500. Quanto é que ele se dilatou? 500, não é? O líquido, ele era 1000, foi para 1600, ele se dilatou 600. Concorda? Dilatou 600. Se eu pegar a dilatação do recipiente, que foi 500, mais a dilatação do líquido, que foi 600, vai dar 1100. Mas se eu pegar a dilatação aparente do líquido, que foi 100, ó, e somar os dois, dá a dilatação real. Se eu pegar a dilatação do recipiente, mais a dilatação aparente do líquido, que é 100, vai dar a dilatação real do líquido. A dilatação real do líquido. Porque o líquido se dilatou 600, mas a aparente foi só 100, entendeu? Então, se eu pegar aqui, ó, a dilatação, ó, real do líquido, ó, ele pergunta do líquido, ele não pergunta do recipiente, então, real do líquido. Então, a dilatação real do líquido é a soma da dilatação, é dada pela soma da dilatação do frasco, que naquele caso lá que eu dei o exemplo de 1000, foi para 1500, deu 500. Mas a dilatação aparente, não é, ó? A dilatação aparente lá foi 100, a dilatação do frasco foi 500 e junto isso vai dar 600. E o líquido ele saiu de 1000 para 1600. Então a diferença não dá 600? Então é isso mesmo, ó. Certo? Então qual é a ordem aí, ó? A ordem é aparente, real, soma e aparente de novo. Né, ó? Show? Letra A. Ok, gente? O aparente, real, soma e aparente. Beleza? Deu para entender? Beleza, é isso aí, ó. Ó. Quando um recipiente totalmente preenchido com líquido é aquecido, a parte que transborda é a dilatação aparente, aquele que você vê. Então, beleza. Então, aqui você já mataria aqui, ó. Ou é a A, ou é a C, ou é a E. Já arrisca essas. Que já matou na primeira informação, né, ó. Você já dá para saber que essa daqui seria real, porque, ó, tanto essa, quanto essa, que são as prováveis respostas, tá dando real. Então, você já colocaria real aqui, beleza? Então, real do líquido. Então, a dilatação real do líquido, você tem que saber que a dilatação real do líquido é a dilatação do frasco mais a dilatação aparente. Você já devia saber isso, conforme a explicação que eu dei anteriormente. Aí já matava a letra A. Não é a diferença. E a soma. Beleza? A diferença se daria pela dilatação aparente. A dilatação aparente é a dilatação do líquido completo, que seria os 600, menos a dilatação do frasco. Mas aqui ele não pergunta qual é a dilatação, né, aparente, é a dilatação real. Ok? Show? Vamos para a próxima, gente. Vamos lá, vamos ver se tem próxima aqui. Tem, questão 2. Vamos lá. Gente, aquilo que eu falei para vocês, ó, tudo que aumenta a temperatura, né, aumenta o volume e se torna menos denso, né? E o contrário é verdadeiro, menos para a água. Eu citei a água ali porque é a única situação, e justamente aqui, ó, a respeito da dilatação irregular da água. A água tem uma dilatação irregular. Quando ela está de 0 a 4, ela tem um comportamento diferente. Ou seja, quando ela está de 0 a 4, quando ela aumenta de 0 para 4, ao invés de ela aumentar, ela diminui. E o inverso também é verdadeiro. Então vamos ler essas alternativas aqui, vamos ver qual é que melhor se encaixa nessa informação, né? Vamos lá. Todos os líquidos, ao sofrerem a variação de temperatura de 0 até 4 graus Celsius, diminui seu volume. Somente a água faz o contrário. Não, gente. Quando algo aumenta de 0 até 4, ele não diminui o volume, porque de 0 para 4 está aumentando a temperatura. Se aumenta a temperatura, aumenta o volume, porque vai se dilatar.
Só a água faz o contrário. Realmente, essa informação aqui está verdadeira. Só a água faz o contrário. Mas por que a questão está errada? Porque está dizendo que todos os líquidos, ao sofrer variação de temperatura de 0 para 4, diminui. Não. A única que diminui é a água. Não todos os líquidos. Por isso que essa A está errada, certo, gente? Ó, quando a temperatura da água aumenta de 0 e 4, seu volume diminui. Certinho. Muito certo. Certo? Deveria aumentar, mas a água tem essa dilatação irregular. Olha, gente, quer uma prova que essa é irregular mesmo? Ó, tudo que você diminui a temperatura, tudo que você resfria, diminui o volume. Tudo, menos a água. Só que a água também diminui. Na verdade, a água também diminui. Ela só não diminui nesse intervalo entre 4 e 0, 0 e 4. Isso é o suficiente para causar uma diferença de fenômeno grande. Olha um exemplo para você. Ó. Tudo que você resfria diminui menos a água entre 4 e 0. 0 é justamente a temperatura em que a água está mudando de estado físico, tanto do sólido para o líquido, ou seja, gelo virando água, quanto de líquido para o sólido, ou seja, água virando gelo. Pega uma garrafa PET e encha ela pela boca e coloque no congelador. Ela vai estar na temperatura ali ambiente, não vai? 25 a 30 graus Celsius, 32, dependendo da temperatura do dia. Mas geralmente aqui no nosso Nordeste é essa daí, 30, 31, enfim. Essa temperatura que ela vai estar. Se tu colocar essa água no congelador, ela vai resfriar, ela vai diminuir sua temperatura. Então ela vai diminuir o volume. Vai diminuir o volume, porque ela está sendo resfriada, ela está diminuindo. Só que ela vai atingir 4 graus Celsius. Quando ela atinge 4 graus Celsius, ela vinha diminuindo o volume. Só que de 4 até 0, ela dá uma aumentada de volume de uma maneira tão irregular que quando ela começar a congelar, ela está com a temperatura está com um volume tão mais alto que só falta quebrar a garrafa. Você pode tirar do congelador uma garrafa de PET congelada com água dentro, se ela só está faltando estourar, porque ela aumentou seu volume. Isso é a dilatação anômala. Joga dentro da água, tu vê se ela não fica boiando. Porque aquele volume que ocupava pela água foi expandida com a mesma massa. A massa não aumenta, só aumentou o volume. Ou seja, ela se torna menos densa, porque ela está ocupando um espaço maior com a mesma massa. Aí você vai jogar dentro d'água, ela vai flutuar, porque ela vai estar menos densa. Ok? Então a letra B está correta assim. Ó. Quando a temperatura da água aumenta entre 4 e 0, seu volume diminui. A anomalia da água é essa, deveria aumentar, né? Ó, a C, vamos ver porque a C está certa. Quando a água está a 4 graus Celsius, sua densidade é a mínima possível. Não, é a máxima possível, na verdade, né, gente? Por quê? Porque quando você aumenta de 0 até 4, o seu volume vai diminuir ao invés de aumentar. E volume diminuir na mesma massa, a densidade aumenta. Porque é muita massa em pouco espaço. Densidade aumentada, porque a densidade é a quantidade de matéria que ocupa o mesmo espaço. Se uma certa massa ocupa muito espaço naquele lugar, ela tem uma densidade pequena. Exemplo, 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo. Já fizeram essa pergunta para você, quem é que pesa mais? Né? É a mesma massa, é o mesmo peso. Só que o chumbo é mais denso, é mais pesado, né? Por quê? Porque ele ocupa aquela mesma massa que o algodão está ocupando, mesma massa que o algodão tem, em um espaço bem menor. É o que está acontecendo aqui com a água. Então, quando a água está a 4 graus Celsius, o volume dele diminui, e não é a densidade mínima, sim a máxima, certo? Porque como a massa diminuiu, como o volume diminuiu para uma mesma massa, densidade aumentada. Letra D. A dilatação irregular da água é percebida entre os intervalos de 0 a 4, né? E de 40 a 60. Aqui até tá certo, né? Mas 40 a 60 não, gente. É só essa daqui, 4 a 0, certo? Então, letra B. Letra certa. Tá bom? Show de bola? Show. Vamos para a próxima. Pronto, gente. Só tem essa daqui agora. A gente tem aqui uma questão de cálculozinho. Vai ter um trabalho maior, mas vamos fazer. Tá bom? Gente, através daquelas fórmulas que eu falei para você, ó. O coeficiente de dilatação volumétrica do petróleo é tal. Um recipiente completamente cheio, ó, ele já deu, um recipiente está cheio, então o volume inicial dos dois são iguais. Contém 3 litros de petróleo e sofre uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Sabendo que o volume extravasado do petróleo corresponde a 115 ml, determina a variação do volume do recipiente. Certo, gente? Então o que é que ele quer?
Nós temos aqui líquido e recipiente. Nós precisamos separar os dados do recipiente e os dados do líquido. Então, vamos fazer assim, ó. Nós vamos pegar aqui, vamos colocar, ó, recipiente, até porque nós vamos usar os dois dados. Temos que separar, né, ó. E petróleo, né? Vamos botar líquido. Líquido, que o líquido é o petróleo. Vamos pegar os dados dos dois, né, ó. Vamos pegar os dados dos dois, vamos lá. O coeficiente de dilatação volumétrica do petróleo é de 0,9. Então, o petróleo é líquido. Então, o coeficiente de dilatação do líquido aqui, ó. Tá o Lzinho de líquido, certo? É 0,9 vezes 10 a menos 3. Certo? Um recipiente completamente cheio com 3 litros de petróleo. Olha só, o volume do recipiente... 3 litros. E o do petróleo também, né? Porque está completamente cheio. Volume do líquido. Tá aqui líquido. 3 litros. Show? Sofre uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Gente, se eu esquento e os dois estão juntos, os dois vão sofrer a mesma variação de temperatura, certo? Ó, tanto do recipiente quanto do líquido vai ser a mesma variação de temperatura, né? Sabendo que o volume extravasado de petróleo corresponde a 115 ml, determina a variação de volume do recipiente. Então, ele está querendo saber aqui, gente, ó, a variação de volume do recipiente, ou seja, a dilatação do recipiente. Ele está querendo saber. Existe aqui também uma variação do volume do líquido, não existe? Existe também, que eu também não sei qual é. Só que ele deu um dado aqui, ó. Ele disse que o volume extravasado é de 115 ml. Um desses 115 ml cabe. Ele cabe no recipiente ou no líquido? Em nenhum dos dois, apesar de eu saber que ele é líquido, né? Ele é a dilatação aparente. 115 ml, porque a dilatação aparente é aquela dilatação que transborda. Não é verdade? E como é que a gente calcula essa dilatação aparente? Lá no comecinho a gente viu, não foi? Ó, a gente viu. Não sei onde eu botei. Tá por aqui, quer ver, ó? Tá aqui, ó. A gente viu, ó. A dilatação real é aqui, mas aqui, ó, a dilatação aparente, ó. É só você pegar a dilatação que o líquido sofreu e diminuir da dilatação que o recipiente sofreu. Foi o exemplo que eu dei aqui, ó. Né, ó? Ó, se a dilatação do líquido, ó, se foi de 1000 para 1.600, ó, não transbordou 100? Então, 1.600, né, do líquido. E a dilatação do, ó, se era 1000 e passou para 1.600, transbordou 600. O recipiente, se foi de 1000 para 1.500, transbordou 500. Então, se eu diminuir, vai dar 100, realmente, ó. Né, ó. É o que derramou. Então, ó, eu vou pegar o que derramou, que é a aparente, vou pegar do líquido e vou tirar o do recipiente. Vai ser essa forma que eu vou usar. Ok, ó? Então, você vai vir para cá, ó. Você vai usar essa fórmula, ó. Que a dilatação volumétrica aparente vai ser a dilatação volumétrica do líquido menos a dilatação volumétrica do recipiente. Pronto. É através disso daqui que você vai calcular. Gente, antes da gente começar a colocar os dados, vamos colocar uma coisa para a esquerda, outra para a direita, que não fica legal, ó. Eu estou querendo saber qual é a dilatação volumétrica do recipiente. É o que ele pergunta, qual a variação do volume do recipiente. É isso que ele está perguntando. Então, se isso está negativo, eu posso passar para o lado esquerdo positivo. Então, ó, a variação de volume do recipiente vai ser igual à dilatação do volume do líquido menos a dilatação aparente. Porque aqui está positivo, vai passar para o lado negativo, não é? Então, de fato, a dilatação do volume do recipiente é do líquido menos aparente. Volta lá, ó. A do líquido foi 600 no exemplo que a gente deu. A aparente foi 100. Se eu tirar os dois, dá 500, que foi realmente o que o volume do recipiente aumentou naquele exemplo que eu dei, né? Pronto, gente. Agora aqui é só colocar dado. Eu estou procurando isso daqui. Então, eu tenho que ter tanto isso quanto isso, não é? A dilatação aparente eu tenho. Ele me deu, tá aqui, ó. 115 ml. A dilatação volumétrica do líquido, ele não me deu explicitamente. Ele me deu os dados da questão. Mas eu tenho que saber como é que eu calculo a dilatação de algo que está nas aulas anteriores, né? Antes da gente começar a calcular, vale a gente salientar que 3 litros são 3.000
ml. Por que eu estou colocando isso? Porque a dilatação aparente está em ml. Ok? Inclusive as respostas também estão em ml. Então fica tudo em casa. Beleza? Show de bola. Então vamos lá. Vamos colocar os dados, gente. Ó, a dilatação volumétrica do recipiente vai ser igual. Olha a dilatação do líquido, gente. Ó, a dilatação de qualquer é o volume inicial do líquido vezes o coeficiente de dilatação do líquido e a variação de temperatura do líquido. Né? Ó, não é assim que calcula a dilatação? O volume vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Pronto. Isso tudo eu diminuo pela dilatação aparente, que a questão me disse que é 115 ml. Continuando, dilatação volumétrica do recipiente vai ser igual. Qual é o volume inicial do líquido? Essa daqui que ele disse, né? Que tinha 3 litros. 3.000 ml. Né? Qual é o coeficiente de dilatação? Tá ali, ó. 0,9 vezes 10 elevado a menos 3. E qual foi a variação de temperatura? 50. Tudo isso menos 115. Show? Vamos multiplicar agora, ó. Dilatação volumétrica do recipiente é igual 3.000 vezes 0,9, né? E vezes 50. Vamos multiplicar primeiro 3.000 vezes 50, ó. Esquece esses 3 zeros e esquece esse zero, ó. 4 zeros esquecidos. 3 vezes 5 dá 15. E coloca os 4 zeros, certo? Show! Tudo isso vezes... Eu vou transformar esse 0,9... Você pode fazer na calculadora, tá, gente? 15.000 vezes 0,9 já coloca o resultado. Mas eu vou transformar esse 0,9 em 9, vezes 9. Por que eu vou transformar vezes 9? Porque aí eu pego, como eu aumentei 1 para cá, né? Eu tenho que compensar um aqui. Eu tenho que diminuir um lá, né? Ó, transformando esse 0,9 em 9. Como eu multipliquei por 10 aqui, eu tenho que dividir por 10 aqui. Então, se eu divido por 10 aqui, eu conservo a base e diminuo o expoente. Vai ficar menos 4. Menos 3, menos 1, menos 4. Certo? Ah, professor, não entendi não. Beleza, não precisa. Repete o 10 a menos 3 e multiplica 15.000 vezes 9, que dá na mesma. Certo? Tudo isso, menos 115. Ok? Vem pra cá. Dilatação volumétrica do recipiente vai ser igual. Gente, 15.000 vezes 9, ó. Esquece os 4 zeros e multiplica 15 vezes 9. Se fosse 15 vezes 10, daria 150, mas é 15 vezes 9. Tira 15. Fica 135. Certo, gente? 135. Só que aqui você deve colocar os 4 zeros porque você tirou, né? Lá, aí vezes 10 a menos 4. Menos 115. Pronto, aí agora você resolve, elimina esse 10 a menos 4. Ou seja... Se eu tenho 10 a menos 4, esse 10 a menos 4 ele pode passar para debaixo do 135 aqui, ó. Só que ele passa com positivo, né? Ou seja, tem que eliminar esses 4 zeros aqui para eliminar esse 10 a menos 4, né? Fica 135, vai para a esquerda. Menos 115. 135 menos 115, gente, dá quanto? Dá 20 mililitros. Ou seja, foi a dilatação do recipiente, tá, gente? 20. Letra A, B, C, D, ou é? Letra B, A, ó. Letra A. A de amizade. Então, questãozinha legal, dá um trabalhinho de você raciocinar, mas bem interessante, tá, gente? Pessoal, na próxima aula a gente vai iniciar o estudo da calorimetria. Bastante legal, a aula está sendo remota, não temos como correr com o conteúdo, porque não é fácil e o ensino também não é tão satisfatório como presencial, então nós temos que ir devagar e estudar aquilo que a gente acha mais importante, tá certo? Estamos quase voltando nossas aulas presenciais, vamos dar uma revisão em tudo isso que a gente viu e dar prosseguimento ao nosso estudo. Espero que essa videoaula tenha servido para que você tenha entendido o conteúdo da melhor maneira possível, tá bom? E está disponível para você assistir quantas vezes você quiser. Ok? Eu fico por aqui, um grande abraço e tchau, tchau.